Algumas pessoas acreditam que o poder dá o direito de tratar os outros como quiser. E foi exatamente isso que ele fez. Naquela manhã, o escritório inteiro estava em silêncio. Reunião importante, executivos ao redor da mesa, milhões sendo discutidos, como se fossem troco. E então, um pequeno acidente aconteceu. Um copo de café caiu. O líquido escuro escorreu pela mesa de vidro até atingir documentos importantes. E foi ali que tudo começou. A responsável, uma mulher que ninguém conhecia pelo nome, a faxineira, ela congelou, segurando o pano nas mãos, sem saber o que fazer. E então, ele olhou para ela, com desprezo, com frieza, com aquela expressão de quem nunca precisou pedir desculpas a ninguém. Ele se levantou devagar e disse, na frente de todos, "Você faz ideia de quanto custa essa reunião? Ou melhor, você faz ideia de quanto custa você estar aqui dentro?" Algumas pessoas riram, outras abaixaram o olhar, mas ninguém disse nada. Ela tentou falar, tentou se desculpar, mas ele não deixou. "Gente como você", ele continuou, "não deveria nem estar no mesmo andar que a gente." Silêncio, pesado, constrangedor. E naquele momento, ela apenas abaixou a cabeça e limpou o café, como se aquilo fosse só mais um dia normal. Ela se chamava Helena Brooks, mas ninguém sabia disso. Para todos ali, ela era só a moça da limpeza. Ela chegava cedo, saía tarde, nunca reclamava, nunca se envolvia, nunca era notada. Mas havia algo curioso sobre Helena. Ela observava tudo, cada conversa, cada detalhe, cada erro. Ela não interrompia, não participava, mas ela aprendia, em silêncio. Enquanto limpava mesas, ela ouvia estratégias milionárias. Enquanto trocava lixeiras, ela escutava segredos. E enquanto todos ignoravam sua presença, ela construía algo que ninguém nem imaginava. O nome dele era Victor Langford, um dos homens mais ricos da cidade. Frio, respeitado, temido, ele construiu sua fortuna do zero, ou pelo menos, era isso que ele gostava de dizer. Victor acreditava em uma coisa: se você não tem poder, você não tem valor. E por isso, ele não respeitava ninguém que não estivesse no mesmo nível que ele. Principalmente, alguém como Helena. Dias depois da humilhação, algo começou a acontecer. Pequenos erros, transferências incorretas, reuniões canceladas sem explicação. Nada grande o suficiente para alarmar, mas estranho demais para ignorar. Victor ficou irritado, mas ainda não preocupado, até que um contrato milionário simplesmente desapareceu. O clima no escritório mudou. Funcionários nervosos, pressão aumentando, e Victor, cada vez mais agressivo, ele exigia respostas, cobrava explicações. Mas ninguém sabia o que estava acontecendo, exceto alguém. Alguém que continuava ali, silenciosa, invisível, assistindo tudo. Victor cometeu um erro. Ele começou a subestimar a situação. Achou que era incompetência, achou que era falha humana, mas não era. Era algo muito mais preciso, muito mais calculado e muito mais pessoal. Em menos de 2 semanas, o império começou a rachar. Contas bloqueadas, investidores recuando, informações vazando, e pela primeira vez, Victor sentiu algo que não sentia há anos: medo. Foi quando decidiram revisar tudo, cada sistema, cada acesso, cada funcionário. E então, um nome apareceu. Um nome que ninguém esperava: Helena Brooks. Victor mandou chamá-la. Ela entrou na sala, como sempre fazia. Calma, discreta, segurando o pano de limpeza. Mas dessa vez, ele não sorriu. "O que você fez?" Ela olhou para ele, pela primeira vez, sem abaixar a cabeça, e disse: "Eu só fiz o que você me ensinou. Observei." Ela continuou: "Aprendi e esperei." Victor tentou reagir, mas já era tarde, porque Helena não era uma faxineira. Seu verdadeiro nome era Eleanor Langford, filha dele, a filha que ele abandonou anos atrás, a filha que cresceu, vendo a mãe lutar sozinha, a filha que aprendeu que dinheiro sem caráter não vale nada. Ela não queria apenas destruir o império, ela queria que ele sentisse cada desprezo, cada humilhação, cada momento de invisibilidade.
Victor caiu de joelhos. Não por perder dinheiro, mas por perceber, tarde demais, quem ele realmente tinha humilhado. Porque no fim, o maior erro dele não foi perder milhões, foi nunca perceber quem estava ao lado dele o tempo todo. Depois daquela noite, Victor Langford não perdeu apenas dinheiro. Ele perdeu algo que nunca imaginou perder: controle. O homem que comandava empresas, que decidia destinos, que fazia pessoas desaparecerem da própria vida com um simples telefonema, agora estava parado no meio do próprio escritório, sem saber o que fazer, porque pela primeira vez, o problema não era um concorrente, não era o mercado, não era dinheiro. Pausa. Era pessoal, muito pessoal. Sua própria filha tinha voltado e ela não queria reconciliação. Ela queria destruição. O escritório que antes era cheio de vozes, agora estava silencioso. Funcionários evitavam olhar para Victor. Reuniões eram canceladas, chamadas ignoradas, e o nome Langford começava a perder força, mas nada disso incomodava Victor tanto quanto uma coisa: a ausência dela, Eleanor. Ela apareceu, destruiu tudo e desapareceu novamente, como se fosse apenas uma sombra. Mas Victor sabia, ela não tinha terminado. Victor fez o que sempre fazia. Tentou recuperar o controle. Ligou para advogados, contratou investigadores, movimentou contatos poderosos. Ele queria encontrá-la, não como pai, mas como alguém que precisava eliminar uma ameaça. Pausa. Mas havia um problema. Não existia rastro, nenhum. Eleanor não usava contas rastreáveis, não aparecia em câmeras, não deixava padrão. Era como se ela conhecesse cada passo que ele daria antes mesmo de dar. E foi então que Victor começou a fazer algo que evitava há anos: lembrar. Ele tentou reconstruir mentalmente cada decisão, cada negócio, cada pessoa que ele deixou para trás. E entre todas essas memórias, uma começou a se destacar: uma mulher, Clara, a mãe de Eleanor. Clara não era fraca, ela era inteligente, persistente, e foi uma das poucas pessoas que já enfrentaram Victor de igual para igual. Ela sabia demais, sabia como ele cresceu, sabia dos acordos, sabia das mentiras, e um dia ela decidiu sair, levar Eleanor com ela e desaparecer. Mas Victor não permitiu. Pausa. Porque pessoas como ele não gostam de perder controle, especialmente sobre quem sabe demais. Oficialmente, foi um acidente, um carro, uma estrada vazia, uma noite chuvosa e o fim de Clara. Mas Victor sabia, e agora Eleanor também sabia. Pausa longa. Não foi um acidente. Na manhã seguinte, Victor recebeu algo, um arquivo, sem remetente, sem identificação, apenas um vídeo. Ele hesitou por um segundo, mas abriu. E então, viu imagens antigas, gravações, conversas e a voz de Clara. Se algo acontecer comigo, pausa. Foi ele. Victor tentou fechar o vídeo, mas não conseguiu, porque cada segundo era uma prova, cada palavra era uma acusação e cada silêncio era mais pesado do que qualquer grito. Ele percebeu, tarde demais. Eleanor não estava apenas destruindo o presente dele. Ela estava desenterrando o passado e transformando tudo em algo impossível de esconder. E então veio a segunda mensagem, curta, direta, sem emoção. Você acha que isso é só entre nós dois? Pausa. Você não faz ideia do que está por vir. Victor começou a investigar, mas não Eleanor. Outras pessoas, antigos sócios, funcionários demitidos, empresários que desapareceram do mercado, e o padrão começou a surgir. Todos tinham algo em comum. Pausa. Foram destruídos por ele. Contas começaram a ser bloqueadas, parceiros começaram a sumir, informações começaram a vazar. E pela primeira vez, Victor não sabia de onde vinha o ataque. Porque não era um ataque direto. Era um cerco, lento, preciso, inevitável. O homem que nunca demonstrava fraqueza, agora não dormia, não confiava em ninguém, revisava tudo, desconfiava de todos, porque quando o passado volta, ele não pede permissão, ele invade e destrói tudo o que encontra. E então, a última mensagem chegou, sem aviso,
Sem erro. Apenas uma frase. Você não perdeu ainda. Pausa longa. Mas vai perder tudo. Victor olhou ao redor. Seu império ainda estava ali, mas não por muito tempo. Porque Eleanor não queria apenas derrubá-lo. Pausa. Ela queria algo muito maior. Algo que ele escondeu por anos. Algo que ele matou para proteger. E quando isso viesse à tona, não sobraria nada. Nem dinheiro, nem poder, nem nome. Pausa final. E o pior ainda estava por vir.